A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade de trabalho para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre os fenômenos psíquicos provocados por Jesus. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 98449 49 novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra o endereço. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. Vamos iniciar pelo fenômeno de dupla vista. Este fenômeno pode ser atestado a título de exemplo nas seguintes citações evangélicas. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Mateus capítulo 21, versículo 2. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mateus capítulo 26, versículos 20 e 21. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançareis a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Lucas capítulo 5, versículo de 4 a 6. Então observe que Jesus está falando de coisas que estão um pouco além, ou seja, lançar a rede num local mais adiante. Buscai a jumenta com o jumentinho, distante. Ele não estava no lugar, mas estava afirmando onde estava. Isso quer dizer que ele estava vendo além que os outros apóstolos viam. Nada apresenta de surpreendente esses fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode-se dizer que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos de sua vida, os quais hoje têm explicá-los, os fenômenos magnéticos que o Espiritismo vem apresentando. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde os não haviam. Ele viu com a vista da alma, como teria podido fazer
o lúcido vigiu o lugar onde se achavam os peixes e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. Então não é nenhum tipo de milagre, né? Claro que não é. Milagre é algo que vai de encontro às leis naturais, seria uma derrogação das leis divinas. Jesus não inventou ali ou criou um monte de peixe, ele apenas viu cardumes ao longe e pediu que dirigisse o barco para aquela região e ali lançasse as redes. Então, muito bem explicado, não houve nenhuma derrogação de leis, ele apenas via onde estava, via ao longe, né? Existem hoje muitos médios dotados dessa dupla vista, capaz de enxergar algo em outra cidade, em outro estado. Então não foi nada de milagre. Aliás, Jesus nunca disse essa palavra milagre. Os homens, por desconhecimento, atribuíram a esses fenômenos de milagres, né? O que a doutrina espírita jamais vai admitir. Como eu falei, milagre seria derrogar as leis divinas. Algo miraculoso, inexplicável. Compreende? Então não é nada disso. Fenômenos de cura. De todos os fatos que dão testemunho de poder a Jesus, os mais numerosos, não há de contestar. As curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Seu objetivo era útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Então Jesus estava muito mais preocupado e interessado em transformar os homens do que apresentar qualquer tipo de fenômenos apenas espetacular. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto lhe tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão e tocou as suas vestimentas. Porque dizia, se tão somente tocar nas vestes, serei curada. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltando-se para a multidão, disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Quer dizer, uma multidão ali enorme, não? Os próprios discípulos disseram a ele, olha, tantas pessoas te encostam, te apertam. E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia que ele tinha concedido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos, capítulo 5, versículos que vão de 25 a 34. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprime o movimento fluídico que se opera de Jesus para o doente, e ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, não houve magnetização nem imposição das mãos, bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Então, foi uma liberação de fluidos que Jesus permitiu que ela se curasse através de sua própria fé. Não podemos esquecer jamais disso, né? Porque ele disse, claro, vá que sua fé te salvou. Então, é o quão importante a pessoa também ter fé e merecimento. E chegando a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogando-lhe que lhe tocasse. E tomado o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos. Nós já falamos isso, né? Isso é uma maneira errônea, empregada. Na verdade, Jesus pega o pó da terra, coloca saliva, faz um unguento ali, uma espécie de pomada, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe o que se lhe via alguma coisa. E levantando-se os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes
as mãos, os olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido e já via ao longe, distintamente a todos. Marcos capítulo 8, versículo de 22 a 25. Então, isso quer dizer o seguinte: Jesus não tinha nem a necessidade, de utilizar de salivas ou coisa dessa natureza. Porém, ele quis mostrar que os remédios também são eficazes. Existem muitos medicamentos. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual, e consequentemente uma ação prolongada e reiterada, se bem que é mais rápida do que magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos parecem de tamanho exagerado. Então ele não tinha uma certa nitidez, E depois, no segundo estágio, sim, ele pôde observar normalmente os homens caminhando. Nós estamos explicando aos amados ouvintes que todos os fenômenos atribuídos a Jesus como milagre são explicados pela lógica, pela razão, pelo bom senso, pela ciência. Então Jesus não fez milagre, ele fez curas e nos ensinou muita coisa. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 15. Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como protestantes, com relação aos católicos. E os judeus tinham em desprezo como heréticos. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus ao mesmo tempo uma lição, um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, e mostrava que havia nele maior soma de fé e de reconhecimento do que nós que se diziam ortodoxos. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu numa grande multidão que o apertava. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Marcos, capítulo 5, versículo 21, 24, 38, 42. E aconteceu, pouco depois, que ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Contrário seria às leis da natureza, e portanto milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mistério se recorra a essa ordem de fatos, para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade
as aparências enganam por vezes os profissionais, com mais frequentes não havia de ser os acidentes daquela natureza num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles, onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo provável que nos 2 casos acima, apenas 5 ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo. Essa menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há quem esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito preste a abandoná-lo, uma vez que o laço perispítico ainda não se romper definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixar de respirar, havia ressurreição em casos tais, mas o que na realidade havia era cura, e não ressurreição, na acepção legítima do termo. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 8. E ainda nas propriedades do fluido perispítico, que se encontra a explicação desse fenômeno, a transfiguração. É um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional vulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranhas às condições da humanidade, e que se não encontre comunente nos homens, porque estão todos na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos panteava o estado puro, o estado dos puros espíritos. A aparição de Jesus após sua crucificação. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro das semanas, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-se as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebeu o Espírito Santo. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o dedo, chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. João, capítulo 20, versículos 19, 22 e 26, 30. Antes da aparição aos discípulos, Jesus se manifesta perante Maria Madalena e outras mulheres, confirmando assim a sua ressurreição. Aparece mais tarde os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 13 a 35. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito.
e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos a circunstância em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos os veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades, a que provavelmente não dava atenção. Desde que viu o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. Como reflexão final, refletimos os fatos extraordinários da vida de Jesus. Marcaram a passagem entre nós, no plano físico. Entretanto, esses não foram os seus maiores feitos. O maior milagre que Jesus operou, verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens. Razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se, em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de nome. Bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Inusitada caridade. Ela era uma mulher excêntrica. Ao menos era assim que a consideravam os alunos daquela cidade universitária da Califórnia. Todos os dias podia ser vista a empurrar seu pequeno carro pelas ruas, vendendo maçãs. Como os estudantes raramente tinham dinheiro, ela emprestava as maçãs. Dizia que não vendia fiado, emprestava. Quando os alunos pudessem, lhe pagariam. Conferia, de certo modo, dignidade a quem se servia das suas frutas. Certo dia, tia Fefa, como era chamada, observou que um dos rapazes estava sentado no peitoril da janela, muito triste. Tão triste que nem aceitou a maçã que lhe foi oferecida. Não tinha fome, confessou, e acabou por dizer que não tinha dinheiro para saldar as últimas mensalidades. Consequentemente, não poderia fazer as provas finais, concluindo o curso de medicina. Sorridente, ela disse que o poderia ajudar e pediu para encontrá-la no dia seguinte no banco. Ele ficou desconfiado. Como aquela mulher vendedora de maçãs poderia ter dinheiro para lhe emprestar? Por questão de educação, foi ao encontro. Viu como todos os caixas a cumprimentavam. E quando ela disse a um deles quanto queria sacar, foi encaminhada ao gerente. Igualmente muito bem recebida, ela preencheu um cheque avulso de $2.000 e o entregou ao rapaz, que continuou a temer pelo que poderia acontecer. Com certeza, todos estavam se divertindo às custas daquela mulher simplória. Nem quis retirar o valor. Colocou o cheque no bolso e se foi, disposto a rasgá-lo longe dali. No entanto, no dia seguinte, quando o secretário da universidade lhe disse que lamentava que ele não tivesse ninguém que lhe pudesse emprestar o valor para os pagamentos e que não poderia fazer os exames, o sangue subiu às faces do rapaz. Pegou o cheque e entregou. "Ah", disse o secretário, "é cheque da Josefa. Pode fazer os exames." Depois do gesto impensado, durante toda a noite e o dia seguinte, o rapaz temeu ser chamado pela polícia por passar cheque sem fundos. Mas tudo deu certo. Ele concluiu os exames. Formou-se. Muito mais tarde, tentando agradecer a benfeitora, ficou sabendo que ela era uma mulher extremamente rica, herdeira de milhões de dólares.
usufruíra o que pudera, mas se desencantara ao perceber que as pessoas se aproximavam dela para desfrutar do que ela tinha a oferecer. Jantares luxuosos, viagens, presentes de grande valor. Então, aplicara tudo e se transformara numa pessoa simples, vendedora de maçãs. Uma maneira de estar próxima dos estudantes, porque imaginava, a maioria deles tinha muitas dificuldades para se manter na universidade. Ela lhes ouvia as histórias e os auxiliava com os valores de que precisavam. Somente pedia que não lhe fossem devolvidos os valores. Deveriam ser guardados para auxílio a outros. Eis o caráter da verdadeira caridade. Aquela que auxilia, conferindo dignidade a quem recebe o benefício. Que se importa em libertar da ignorância, promover a criatura humana, educá-la. Em síntese, aplicar o capital do amor, socorrer com a cédula generosa, a ajuda liberativa do problema. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, muitos dos problemas do dia a dia somos capazes de resolver através de nossos recursos, usando a nossa inteligência de contatos com amigos, familiares, aliados, a otimismo e esforço. Porém, há situações de extrema dificuldade que nós não podemos resolver. Aquele obstáculo que vem causando a tempo angústia e sofrimento, o qual pensamos não ter saída, por mais que tudo que possa ser ou já foi feito. Meus queridos irmãos, nos momentos difíceis de nossas vidas, de testemunhos verdadeiros, temos que ter fé inabalável em Deus, na espiritualidade maior, em Jesus e em nós mesmos, sabendo que não há mal que dure para sempre, que tudo passará e voltará à normalidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Predosa. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, grato pela oportunidade de trabalho no Evangelho de Jesus. Procuremos, meus irmãos, onde quer que transitemos, de viver esses ensinamentos de Jesus e vivenciar no nosso dia a dia com muita paz, com muita luz. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar.
pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.